Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Deus esteja com todos nós nessa manhã tão bonita, né? Início de maio, mês do maio, mês do lar, né? Mês das noivas, né? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça verdadeiros instrumentos das suas mãos, né? Para a realização da sua obra. Pois é, estamos aí com mais um quadrimestre e lições bem interessantes, né, que nos falam da praticidade, da prática daquilo que nós aprendemos no quadrimestre passado. Então, a nossa revista é essa aqui, uns aos outros, né? Os irmãos com certeza não pegaram, vários não pegaram ainda, mas poderão adquiri-la, né, lá na secretaria com a Dani, ou mesmo no culto, né, amanhã, se você for participar do culto. Mas, antes de orarmos, nós queremos também falar com os irmãos sobre missões. Estamos aí no finalzinho do mês, né, terminamos o início do outro, com certeza os irmãos já receberam seus salários e têm oportunidade, né, de cooperar nesse trabalho tão valioso que é a expansão do reino de Deus, levar a palavra àqueles povos que não conheceram o Senhor Jesus. Então, dê a sua oferta. Se você não tiver dado a sua oferta, dê a sua oferta de amor, aquela oferta que Deus tem colocado no seu coração, para que nós possamos sustentar os nossos missionários, né? Eles precisam ser sustentados e somos nós quem os sustenta, né? E orando também, orando por eles, eles necessitam das nossas orações. Vamos orar. Pai querido, nós estamos nesta manhã tão linda na Tua presença, te agradecemos por uma noite de descanso, te agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, nesta manhã. Te agradecemos por mais um mês, estamos quase no meio do ano, e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ajudes a sermos de fato instrumentos nas Tuas mãos, pelo Teu amor e pela Tua compaixão. Pedimos, Senhor Deus, que Tu nos abençoes, abençoe a Tua igreja nessas lições agora que estaremos aprendendo e colocando em prática aquilo que Tu nos tens ensinado, Senhor Deus, na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai Santo. Permita-nos uma mente sã, um coração aberto, Senhor Deus, e permite-nos amor pelas almas que estão se perdendo. Dá-nos da Tua misericórdia e graça. Abençoa aqueles nossos queridos que estão em hospitais necessitando, Senhor Deus, da cura. Que a Tua vontade seja plena nas suas vidas. Nós oramos por Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, nós terminamos o nosso quadrimestre falando sobre a oração. Agora vem o lado prático, né? Vem o lado prático daquilo que nós aprendemos. Eu tenho certeza que os irmãos cresceram bastante, né? Quando estudaram sobre gente de oração. Em ver tantos homens de Deus, né? As suas orações, a sua dependência de Deus. Eu gostaria, né, de deixar somente isso aqui. Eu achei bem interessante, foi um comentário feito aqui na nossa revista, que nós colocamos. Lá em Ezequiel, o profeta, né, Ezequiel, quando fala Jerusalém, vê aquela Jerusalém tão pervertida, né? Aquela idolatria toda, e ele diz assim, Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aí o comentarista, em nossos dias, a cerca de proteção ao redor das famílias, igrejas e nações está frequentemente num estado de abandono. Deus ainda está buscando intercessores para guardar
para colocar na brecha, para manter e guardar na brecha e através da oração, ajudar a reparar as fendas. É esse o poder da oração. Deus tem o prazer na nossa dependência dele, através da oração, da nossa gratidão. Nós precisamos ser gratos por tantas coisas que Deus tem nos feito. E às vezes levantamos, né, colocamos o nosso pezinho no chão e esquecemos de agradecer por aquele privilégio de colocar. Porque quando você coloca seu pé no chão, a sua mente já mandou comandos para o seu pé fazer aquilo, a musculatura toda obedeceu, e é um processo lindo, maravilhoso, né? E a gente precisa ser grato a Deus pelas coisas menores da nossa vida, mais importantes. E agora nós vamos estudar nesse quadrimestre essa lição, uns aos outros. O que seria esse uns aos outros? Nós vamos ver todo o quadrimestre como é que nós podemos colocar em prática os mandamentos, as ordenanças do nosso Deus. Como é que é isso? Como é que a igreja funciona? Será que a igreja, nós, né, simplesmente estarmos ali nos cultos, chegar na nossa casa, trabalhar, né, no nosso dia a dia, fica por isso mesmo? Não. Nós somos novas criaturas e nós precisamos, como novas criaturas, colocar nas nossas vidas essa ordenança do Senhor. É uma ordem, não é um pedido, se você puder, você faça aí, né? E quando ele falou assim, olha, portanto, ide, fazer discípulos. Ele não está pedindo, se você puder, amanhã ou depois, você vai. Não, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e batizai e discipulai. É essa a ordenança de Jesus e muitas outras mais que no decorrer desse quadrimestre nós vamos estar vendo. Meus irmãos, o mundo hoje está passando por um caos em todo sentido. Um caos moral, um caos espiritual, um caos material, de saúde, tudo, os valores estão virados de cabeça para baixo. Nós que já somos da terceira idade, da idade que seria feliz, e graças a Deus por isso, a gente vê os valores hoje em dia tão diferentes, né, daqueles nossos, da nossa infância, daqueles valores que nossos pais nos ensinaram. Mas então o mundo passa por esse caos. Nós estamos numa crise total. Mas será que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela é alvo também dessa crise? O que nós vemos naquela igreja, né? Aquela igreja cristã primitiva, né? Os valores que nós temos hoje em dia, né? Como é que está sendo a nossa comunhão, a comunhão do povo de Deus? E a gente vê com infelicidade, com tristeza, brigas, né, entre o povo de Deus, disputas por cargos, por envolvimentos políticos, né, e uns membros não olhando uns para os outros. Então a gente vê que de fato existe essa crise no relacionamento. E não foi isto que Jesus quis. Jesus orou ao Pai que essa igreja, que os crentes se tornassem um, como ele era com o Pai. Lá em João ele fala assim, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus queria que nós fôssemos essa unidade, como ele e o Pai era essa unidade. Então nós vamos trabalhar, começando por essa lição, nessa introdução, sobre essa unidade, sobre esse estilo de vida que o crente precisa ter, sobre essa mutualidade. A lição frisa bem essa palavrinha, mutualidade. E o que vem a ser essa mutualidade? Mútuo quer dizer que aquele que é recíproco, é uma permuta, é uma troca.
Então, esse é o sentido do mútuo. E lá no Novo Testamento também nós vemos esse sentido, fala assim que a mutualidade é um estilo de vida afinado com o Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros para expressar o seu mútuo amor e unidade. Então, é esse estilo de vida que nós devemos ter, expressando esse amor, essa unidade uns aos outros. E a gente vê que isso aí é decorrência do Espírito em nós, não é? Do Espírito Santo em nós. É Ele quem trabalha no nosso coração. É Ele quem nos envolve com amor, a fim de que nós possamos estar nos aproximando dos nossos irmãos, vendo o que é necessário a Ele, o que Ele está precisando e nos envolvendo com essa graça maravilhosa. Então, como é que nós podemos manifestar? Como é que deve ser esse estilo de vida? O que nós temos que viver? Né? E esse trimestre os irmãos vão ter todo trimestre, quadrimestre, olhando para isso aí e vendo e ouvindo, analisando, né, esses mandamentos do Senhor. E tudo isso que você deve fazer está expresso na palavra de Deus. Esse é o mandamento. E se nós não estivermos lendo, meditando na palavra, nós não vamos saber. Como é que nós vamos saber o que é que Deus quer de nós, se nós não vemos aquilo que Ele quer através da sua palavra? Essa palavra dele foi dita isso aí. Então, quando Ele fala assim, olha, amem-se, amem uns aos outros. Amem, assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Quando ele fala assim, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, né? Não tenham inveja uns dos outros, não falem mal uns dos outros, perdoem-se mutuamente, ensinem, encorajem, sirvam, orem. Então, tudo isso aí, meus irmãos, deve fazer parte da nossa vida espiritual. Quando o apóstolo fala assim, que nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novo é novo. Então, o nosso comportamento hoje é novo. Não importa aquilo que você foi há 10, 20, 30 anos atrás, você foi assim, você cresceu assim, mas você não vai continuar assim. Por quê? Porque Deus te transformou. E hoje o seu comportamento é diferente. E quem te vê hoje, vê aquilo que você era no tempo passado. Puxa vida, como é que o fulano é hoje? Como é que ele era? Ninguém fala que é a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus trabalhou em você, o Espírito trabalhou em você e te deu essa consciência de novidade de vida. Muito bem, então essa mutualidade, né, é um estilo de vida que nós precisamos ter, né? Então ela envolve várias coisas. E através desse estilo de vida, essa prática nas nossas vidas, a gente vê a comunhão, né? Então, se meu irmão me trata bem, se meu irmão me ajuda, se meu irmão está comigo orando, vendo as minhas necessidades, com certeza eu vou ter prazer em estar com ele, não é? E isso aí é tipo de um elo. Eu recebo, eu dou. Então você só dá amor se você tiver amor, né? Então nós vamos ver que nós somos tratados como pessoas, como irmãos. Nós somos uma família, não é isso? Nós somos uma família, família espiritual de Deus. Então isso aí vai gerar uma comunhão uns com os outros. Então a lição nos fala dessa comunhão. Fala que no Novo Testamento tem a ver com a relação pessoal que os cristãos desfrutam, primeiramente com Deus e depois uns com os outros, tendo por base sua união com Cristo. Então, é aquela relação pessoal. Então, se eu pratico a mutualidade,
aquele meu estilo de vida, ele vai beneficiar o meu próximo, então vai gerar uma comunhão, um desejo de estar juntos, de estarmos com aquela pessoa, ou mesmo estar com a nossa igreja. Como é bom, né? E nessa crise que nós estamos atravessando, nós não podemos nos abraçar, né? Mas nós temos que segurar quando nós estamos, amanhã mesmo você vai à igreja, quando nós estamos na igreja, vontade de apertar a mão do nosso irmão, de dar um abraço, de dar um beijo, né? Então isso aí gera a proximidade, gera a comunhão. Como é bom quando a gente fazia os nossos almoços, né? Principalmente o nosso almoço missionário, né? A gente estava ali naquela comunhão uns com os outros, né? Compartilhando das nossas alegrias, das nossas vitórias e das nossas necessidades. Então, comunhão, mutualidade de comunhão é uma relação de causa e efeito. Eu pratico, eu recebo. Eu dou esse efeito, né, de uma vida nova, e eu recebo as consequências, né, de uma vida nova. A mutualidade, esse estilo de vida, constitui uma parte importantíssima na vida da igreja, e ela não deve ser deixada. Então, essa reciprocidade precisa ser praticada não só por um, por outro, mas por todos os cristãos. Toda a igreja, ela vai ser beneficiada e ela deve viver isso aí. E ela tem que ser uma atitude consciente. Às vezes o irmão faz uma coisa aqui por outro, faz outro, mas ela precisa ser consciente. Por quê? Eu estou fazendo porque é o mandamento do Senhor. Ele colocou no meu coração, Ele me deu esse amor, né? E eu preciso estar fazendo. E para exercermos essa mutualidade ou essa comunhão, nós precisamos estar pautados na palavra de Deus. E para estarmos pautados na palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la. Então, é a necessidade da meditação, da busca da palavra de Deus. Como ela é importante, como, meu irmão, é importante saber aquilo que Deus tem para mim. A vontade dele está ali. Não adianta você ficar olhando para o tempo. Ah, Deus, como eu gostaria de saber a tua vontade, como eu gostaria de saber isso, aquilo. Não. Olhe para a sua Bíblia. Olha, está ali. Né? Você tem ali em mãos, graças a Deus por isso, nós temos a Bíblia ainda em nossas mãos, devemos fazer uso dela, né? E nós precisamos, cada dia, estarmos lendo, estarmos orando, estarmos em comunhão. Muito bem, então para termos essa mutualidade, essa comunhão, a igreja precisa nos proporcionar ocasião, né? Não somente ali na igreja, mas dentro da igreja, gerando para toda a sociedade, todas aquelas pessoas que estão em volta. Então, essa prática, né, da mutualidade na igreja local. Vamos destacar algumas coisas sobre isso aí. A mutualidade dos ministérios da igreja. Lá em Efésios, capítulo 4, de 15 a 16, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o apóstolo Paulo falando aos crentes lá de Éfeso. Eu acho bem interessante, né? Isso aqui, nós crescendo em tudo naquele que é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. E esse corpo precisa crescer. Ele precisa estar bem ajustado, né? E me vem a ideia, a porca e o parafuso, né? Nós precisamos estar ali, né? E como corpo, nós não podemos bambear um lado, apertar outro. Por quê? Porque senão ele vai ficar torto.
né? Ele vai ficar tudo. Eu vi alguns vídeos dos irmãos lá no trabalho lá na frente com o altar, né? O pastor chama de altar, né? Então, o irmão Werneck, o irmão Eber, né? Parece que passou o irmão Donaldo, pastor ali administrando, né? Então os irmãos apertando os parafusos ali, parafusando aquelas tábuas, tudo, né? Para que pudesse ficar uma coisa firme, né? Eu fui lá, eu comecei a subir a rampa lá para ver se ia me aguentar, de fato aguentou, né? Então, graças a Deus pela disponibilidade dos irmãos. Então, o corpo de Cristo, ele precisa estar bem ajustado. Não importa, meu irmão, aquilo que para que você for chamado. É para apertar um parafuso? Aperta direitinho, não deixa ele bambo, não. Né? É para saudar o irmão, né? É para estar ali ajudando um outro irmão na casa dele. Então, esse corpo, ele precisa ser bem ajustado. Toda junta precisa estar firme ali, né? E segundo a justa cooperação de cada parte. Então não fica ninguém de fora, não. Você pertence à igreja do Senhor, você faz parte desse corpo de Cristo. Eu faço parte, você faz. Não importa aquilo que eu faço, não importa aquilo que você faz. O seu trabalho é importante. Esse parafusinho que está ali, essa porcazinha, ele precisa estar bem ajustado. Por quê? Porque senão dá problema. E senão o corpo de Cristo vem a sofrer. Ele fala, efetua, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa igreja precisa ser edificada. A cabeça dela é o Senhor Jesus. E ela precisa andar junto com o Senhor Jesus e cumprir os mandamentos dele. É a igreja quem nos dá a ordem, né? Faça isso, faça aquilo. Isso não, eu não vou fazer não porque eu queria fazer, é aquilo ali, né? Aquele que o irmãozinho está fazendo, não, isso aqui não tem valor nenhum. Será, meu irmão? Será que não tem valor nenhum? Então a igreja está cheia dos seus ministérios. E quando a gente vê os ministérios da igreja, nós temos alguns dele, ele fala sobre os ministérios de adoração, do discipulado, da evangelização, da oração, da ação social, da diaconia, do aconselhamento, da escola dominical. Então a gente vê que tudo isso é muito importante para que a igreja esteja bem, que ande bem. E a gente vê que é o próprio Espírito Santo que está levando os crentes a exercerem esse estilo de vida, essa mutualidade, para o crescimento da igreja. Ninguém trabalha para o crescimento só de si mesmo. Às vezes não, te beneficia também. Quando você faz uma coisa que você sabe que está dentro da vontade de Deus, você se sente feliz, o seu coração está leve, a sua alma está leve, mas você está beneficiando o seu próximo. Então, cada parte, cada um de nós devemos cooperar para que juntos possamos operar com o nosso irmão para a edificação mútua. Eu estou crescendo, o meu irmão está crescendo e a igreja está crescendo juntas. E a gente precisa estar nessa dependência de Deus, orando, buscando ao Senhor, porque nós sabemos que o nosso inimigo está ali junto, trabalhando também. Além dos ministérios da igreja, nós temos a mutualidade e os dons espirituais. Para o crescimento da igreja também, do nosso corpo, né, foi nos dado dons. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um bem, um fim proveitoso. Então, se você tem o seu dom, meu irmão, e com certeza tem, porque cada um crente tem o seu dom, isso aí visa o quê? Você é o máximo? Não, isso aí visa o crescimento da igreja, a expansão do reino. Vamos supor que um irmão tem o dom do ensino, né? Então isso aí
vai ajudá-lo a estar dentro do ministério, né? Do discipulado, né? Você vai ajudá-lo, né? Ele vai ficar mais na sua casa, vamos dizer assim, né? Porque esse é o seu dom. E o irmão nunca pode falar assim, eu não tenho dom nenhum. Eu não amo as pessoas, não amo muita gente da igreja, porque esse não é dom. E a gente sabe que o amor não é dom. O amor é uma ordenança, né? O amor é uma ordem. Quando você decide amar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, você está cumprindo um mandamento de Jesus. E lá em João ele fala assim, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Você pensou? Que privilégio nós podemos amar o nosso irmão, assim como Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida, de entregar a si mesmo por nós. Que amor maravilhoso, que amor grandioso é esse amor do nosso Deus por nós. E lá em 1 Coríntios 13, né, quando aquele capítulo todo tão lindo, maravilhoso, nos fala sobre a fé, a esperança e o amor, né? No finalzinho, no início ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Aí ele vai falando várias coisas, ainda que profetizasse, né, e tudo aquilo, e no final ele fala assim, permanece esses três, a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Se nós, irmãos, na nossa igreja, se nós não formos movidos pelo amor, nada aproveita. Nada aproveita. O amor muda comportamento, muda atitudes. E é em cima desse amor que nós temos que viver. Então, nós precisamos saber que a prática desses dons precisa ser realizada para a edificação mútua da igreja. Porque ninguém recebe um dom para edificar a si mesmo, mas sim o corpo inteiro. Lembram daquela palavrinha carisma? É o termo grego para dom. Uma pessoa carismática é uma pessoa agradável, simpática, né? E só de estar com ela nos produz um bem-estar. E na igreja também assim. O carisma, esse dom, precisa ser realizado por cada um de nós para a edificação da igreja, ou seja, para a minha edificação, para a sua edificação, para a edificação de toda a igreja. E ela vai estar bem. Nós sabemos que é o Espírito quem concede esses dons. É o Espírito. Não queira você um dom que não seja do Espírito. Ele dá a cada um de acordo com aquilo que ele acha que tem que ser, de acordo com a necessidade da igreja, né? E nem sempre o dom que você exerce é aquela aptidão para alguma coisa, não. Às vezes você vai exercer uma coisa na igreja completamente diferente, né? Mas Deus sabe, Jesus sabe que é aquilo ali. Ele precisa de você ali naquele lugar. Muito bem. Além dos ministérios, além dos dons espirituais, nós vemos os grupos pequenos da igreja. É o retorno da igreja, a igreja primitiva. Que lindo, que maravilhoso. E como é importante esses PGs, esses pequenos grupos na vida da igreja. Nessa sociedade em que nós estamos, cada um correndo, as igrejas crescendo e crescendo e crescendo, nós precisamos de estar junto, reunidos em pequenos grupos, de estarmos ali na casa
do nosso irmão orando, compartilhando, lendo a Bíblia, evangelizando. Então, nós precisamos saber da necessidade dele. E ali na igreja, meus irmãos, nem sempre é possível, né? Às vezes a gente está numa escola bíblica, né? Aquele grupo tão grande, o professor tem que falar, tem que expor a sua lição, e nós não temos tempo, né, para falar. Às vezes é no culto, né, que nós estamos ali adorando ao Senhor, o pastor vai pregar, o grupo de louvor está ali, e nós não podemos estar compartilhando, né? Mas na nossa casa, sim, né? Um grupo de 5 pessoas, até 10 pessoas, é muito importante, ó, estarmos ali durante a semana, né, orando, trocando ideias, trocando aquilo que você fez durante a semana, né, as suas experiências, a sua necessidade, né, isso é muito importante. Então, é uma urgência urgentíssima termos os nossos PGs, os nossos pequenos grupos dentro da igreja. Aí eu vou ter tempo para o meu irmão, tempo para ouvir, tempo para saber que ele precisa de uma ajuda amanhã, saber que ele precisa de ser ouvido. Às vezes ele não precisa de uma ajuda material, não, meu irmão, ele precisa de ser ouvido, ele precisa compartilhar, contar das suas alegrias, das suas tristezas também, né? E nós precisamos exercitar na nossa igreja esse pequenos grupos, levando as cargas, não é isso que a Bíblia fala? Levando as cargas uns aos outros, orando uns pelos outros, aconselhando uns para os outros. Então, a igreja primitiva volta. E a gente vê lá em Atos capítulo 2, falam que eles reuniam, deixa eu pegar aqui, reuniam de casa em casa. Ó, voltou lá em Atos capítulo 2, a partir do 42, fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E depois ele fala sobre que vendia as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida daquilo que tinha necessidade. Perseverava unânimes na doutrina, no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor a cada dia aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva são os pequenos grupos ajudando na igreja, da conversão, da comunhão da igreja. Nós precisamos resgatar, nós tivemos isso no passado e precisamos estar resgatando hoje. Além, então, de tudo isso, além dos ministérios, dos dons, dos pequenos grupos, nós podemos exercer a nossa mutualidade, o nosso estilo da vida, exercer o mandamento do Senhor na prática através do discipulado. Eis que Jesus, antes de ser elevado aos céus, nos deu essa ordem. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Portanto, ide, pregai o evangelho, fazei discípulo, né? Fazei discípulo de todas as nações, não importa de onde, de todas as nações. Então, esse discípulo era a palavra favorita de Jesus para aqueles cuja vida estava intimamente ligada a desses. Os discípulos, né, os 12 discípulos que estavam ali, tinha um que fazia de conta, que não era discípulo, né? Então, o que vem a ser essa palavra discípulo? Discípulo é um aluno, né? É um aprendiz, é um seguidor, é uma pessoa que vai ser ensinada ou treinada para uma determinada tarefa.
Então, nós somos discípulos treinados, né, de Jesus. E precisamos gerar outros discípulos. Não é isso aí? É uma ovelhinha que gera ovelha, não é o pastor que gera ovelha, é uma ovelhinha que gera ovelha. Então, nós somos discípulos para ganhar outros discípulos. Então, pessoas treinadas, alunos, nós somos alunos, nós somos aprendizes, sempre estamos aprendendo da palavra de Deus, não é isso? Então, a gente tem aqui no Evangelho de João uma definição, completando, né, toda essa definição para a palavra discípulo no Evangelho de João. Então, vamos lá, João capítulo 8, o versículo 31. Vamos ver o que João fala. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, o discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. De vez em quando, uma vez na semana, no domingo vai, limpa a sua Bíblia, tira a poeira e leva para a igreja. Não é isso, não. Então, é alguém que está envolvido com a palavra de Deus. E se você está envolvido com a palavra de Deus, você vai saber aquilo que você deve falar, aquilo que você vai, como você vai se conduzir através do seu comportamento, através da sua relação com os irmãos. Então, discípulo é aquele que está envolvido com a palavra. Discípulo ainda, em João 13, 34 e 35, fala assim, é alguém que ama os outros. Vamos lá? João 13. Aqui. 34 e 35. Fala assim. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não é isso que a Bíblia fala? Todas as coisas podem passar, mas o amor, ele permanece. A fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é amor. Então, o discípulo, você que é discípulo de Jesus, você deve amar. Discípulo é alguém que ama os outros. Não ama apenas o seu amiguinho, não ama apenas o seu irmão que você gosta tanto, mas você ama aos outros. Não é isso que Jesus fez lá em João 3? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o branquinho, o pretinho, não, ele amou o mundo, inclusive aqueles que crucificaram o seu filho. E ainda, discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Lá em João 15, né, de 5 a 8 nos diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Então, é aquele que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Lembra daquela figueira lá que Jesus passou e quis pegar figos dela? Né? Muito bonita, muito frondosa, mas não tinha nada. Meus irmãos, nós precisamos, às vezes nós somos bonitos, né, por fora, nós mostramos uma aparência religiosa, né? Estamos na igreja todo domingo e às vezes, muitas vezes, estamos
ali cantando ou qualquer outra coisa, né? Trabalhando, mas lá por dentro você está vazio e você não pode dar fruto. Então, o discípulo é aquele que permanecer diariamente, estar sempre em união com Jesus, para que dê muitos frutos. Então, essa é a definição. E tem uma outra definição de discípulo que eu acho interessante. Antes disso, nós vamos comparar o discípulo com um recém-nascido, aquela criança que acaba de nascer, as necessidades básicas daquela criança. Ela precisa de ser cercada pelo amor. Então, desde o útero, desde o ventre, desde a concepção, ela é gerada em amor. O amor é uma necessidade básica na vida daquela criança. Do neném espiritual, né? Que é o discípulo. Ele precisa de uma alimentação. E essa alimentação é a palavra de Deus. Essa alimentação é a comunhão com a igreja. É a leitura da palavra, é a oração. E nós, como discípulos mais velhos, nós precisamos estar ali, junto com o irmão, ajudando. Ele precisa de proteção, né? Ninguém deixa em sã consciência um nenenzinho com frio tremendo, pelado aí, sem roupinha. Então ela precisa de ser protegida, precisa de ser agasalhada. E aquele novo crente, aquele discípulo, né, aquele neném espiritual, ela precisa de ser protegida. Por quê? Porque o diabo está ali tentando tirá-la daquele caminho. Lembram lá da parábola das sementes lá, né? Uma foi plantada na beira do caminho, outra foi plantada junto a espinhos, né? E tudo aquilo ali, né? Então, o novo crente é alvo das artimanhas do diabo. O diabo faz tudo para que ele desista daquilo ali. Então, nós precisamos estar ajudando, amparando, protegendo e ensinando. Ele precisa ser ensinado a fazer discípulos. Ele precisa levar a sua experiência a outros lá. Por que ele é diferente hoje? O que aconteceu na sua vida? Ele precisa contar à sua família, aos seus irmãos, aos seus amigos, que Jesus o transformou. Aquilo que ele achava que era alguma coisa não é nada, né? E a gente vê, meus irmãos, da vida dos nossos missionários, tantos depoimentos de pessoas que são abandonadas por suas famílias porque resolveram a seguir a Jesus. Mas eles não deixam. O apóstolo Paulo falava assim, olha, tudo aquilo que eu tinha, todo o meu conhecimento, toda a minha posição de cidadão romano, eu deixo para lá, eu reputo, né? Para mim é esterco, é a coisa que não tem valor nenhum, porque eu ganhei uma coisa muito melhor, que é Jesus em minha vida. E ele define o discipulado assim. Discipulado é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las ao estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Waylon Moore, que tem essa necessidade, essa definição. Então, é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las, levá-las ao estado de maturidade, uma coisa adulta, né? E nessa comunhão com Cristo e no serviço eficiente da igreja. Então, meus irmãos, em suma, é isso aí. E nós aprendemos que, através dessa mutualidade, desse novo estilo de vida, desses mandamentos, dessas ordenanças do Senhor, nós aprendemos que, com o Senhor Jesus, que tudo isso Ele ordenou para que nós fizéssemos. E através dos apóstolos, né, nós vemos que Ele ordenou que sua igreja fizesse, que sua igreja guardasse essa cooperação mútua, essa comunhão mútua, essa prática dos seus ensinos, né? A nossa lição é a introdução à mutualidade, né? E nós vimos que
A maturidade é esse estilo de vida que nós temos, né, que nós precisamos ter, de uma vida nova, uma vida transparente, uma vida alicerçada na palavra de Deus. E nós vemos que essa maturidade gera a comunhão dos santos, né? Essa comunhão gostosa que nós temos com o nosso irmão. E a prática, né, a igreja nos dando oportunidade para trabalharmos através dos ministérios, para exercermos esses ministérios e através dos dons e através dos grupos pequenos, através do discipulado. É isso aí. Que Deus nos ajude, meus irmãos. São lições excelentes, como foi a lição do quadrimestre passado. Agora, que Deus nos abençoe a praticarmos isso aí nas nossas vidas, a colocar em prática, porque não tem nada novo, não. Tudo está na palavra de Deus, Jesus deixou. E é só pegarmos um tempinho, dispormos um tempinho para essa meditação, para essa comunhão com o Senhor Jesus. E nós seremos bem alimentados. Nós só receberemos bênçãos. Seremos bênçãos e a igreja também. Será bênção porque ela vai estar crescendo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor Deus, que apesar de nós, tu nos usas para o teu trabalho. Tu nos ajuda a praticar os teus ensinamentos. E, Senhor, muitas vezes é difícil, não é fácil amar o nosso inimigo, a ajudar. Né? Nós precisamos esquecer muitas vezes do nosso ego e partilhar aquilo que nós temos, o nosso tempo, o nosso interesse, a nossa comunhão com os nossos irmãos. Nos ajude, Pai. Nós dependemos totalmente da tua graça, da tua misericórdia. Alcance, Senhor Deus, a tua igreja, a Igreja Batista Central, na pessoa do seu pastor, na pessoa da sua liderança, na pessoa de cada um servo teu, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Essa nossa oração que fazemos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém.